Você já se sentiu oprimido por desafios que parecem impossíveis de superar? Aqueles momentos em que o medo e a incerteza fazem parecer que a derrota é inevitável? Todos nós passamos por situações assim, em que o desespero ameaça tomar conta. Mas, e se houvesse uma forma de transformar o impossível em possível? Neste vídeo, vamos explorar a história de Esther, uma mulher comum que, diante de um enorme desafio, encontrou coragem e fé para salvar seu povo. Vamos descobrir como as lições dessa história podem se aplicar à sua vida, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, há esperança, força e uma saída. Se você já enfrentou momentos em que parecia que não havia solução, esta história é para você. Tu já comenta que tipo de situação aconteceu contigo e vamos juntos descobrir como Esther venceu o medo, encontrou seu propósito e mudou seu destino. Porque assim como ela, você também pode encontrar a força para superar qualquer desafio que surgir no seu caminho. Imagine o esplendor do palácio do rei Xerxes, um dos maiores reis que o mundo já conheceu. Xerxes, também chamado de Assuero, governava um império vasto e poderoso, que se estendia desde a Índia até a Etiópia. Para celebrar a grandiosidade de seu reino, o rei decidiu realizar um banquete monumental. Este não era um simples jantar, era uma festa que duraria 180 dias, 6 meses de comida, vinho e celebração ininterrupta. O palácio estava decorado com um luxo indescritível. Tapeçarias de linho branco e azul pendiam das colunas de mármore, presas por anéis de prata. Havia ouro e prata espalhadas pelo pátio, e o chão era pavimentado com pedras preciosas e mármore colorido. Nada era poupado. O rei Xerxes queria mostrar a todos a riqueza e o poder de seu império. No último dia dessa grande festa, o rei organizou um banquete especial para os nobres e oficiais do reino. Havia vinho em abundância, servido em taças de ouro, cada uma diferente da outra. Xerxes, em sua soberba, estava orgulhoso de tudo que havia construído. Ele queria que todos soubessem que ele era o maior de todos os reis. E para coroar essa exibição de poder, ele decidiu mostrar a todos a beleza de sua rainha, Vasti. Vasti era conhecida por sua extraordinária beleza. Ela era uma rainha majestosa, e o rei estava tão confiante em sua posição que ordenou que Vasti viesse ao banquete para ser exibida diante de seus convidados. Imagine só a cena, o salão cheio de homens embriagados pelo vinho e pelo poder, e o rei exigindo que sua esposa viesse para se exibir, como se fosse um mero troféu. Mas Vasti não era qualquer mulher. Ela era uma rainha de dignidade e respeito. Quando os servos do rei vieram chamá-la, Vasti tomou uma decisão ousada. Ela se recusou a obedecer à ordem do rei. Ela sabia que ser exibida daquela maneira diante de homens bêbados seria uma humilhação, uma ofensa à sua dignidade como rainha e como mulher. A resposta de Vasti foi um ato de coragem, mas também de grande risco. Ao recusar-se a comparecer, ela desafiou o poder absoluto do rei. Quando a mensagem de sua recusa chegou aos ouvidos de Xerxes, ele ficou furioso. A raiva queimava dentro dele como um fogo incontrolável. Como ousava Vasti desobedecê-lo, logo ele, o rei de todo o Império Persa? A notícia da desobediência de Vasti se espalhou rapidamente pelo palácio. Os conselheiros do rei, homens que se preocupavam mais com a ordem e com seu próprio status do que com a justiça, começaram a murmurar. Se a rainha desobedece ao rei, disseram eles, o que impediria outras mulheres de fazer o mesmo? Precisamos agir para que o exemplo de Vasti não se espalhe. Assim, sob a influência de seus conselheiros, Xerxes tomou uma decisão drástica. Vasti foi destituída de seu título de rainha. Seu ato de coragem custou-lhe o trono, mas também abriu o caminho para que uma nova rainha fosse escolhida, uma mulher que, sem saber, seria destinada a salvar o povo judeu de uma tragédia iminente. O banquete de Xerxes e a destituição de Vasti não foram apenas eventos grandiosos ou caprichos de um rei poderoso. Eles marcaram o início de uma série de eventos que mudariam o destino de um povo inteiro. Com a saída repentina da rainha Vasti, o grande palácio do rei Xerxes entrou em um clima de inquietação. O trono ao lado do rei estava vazio, e isso não podia durar muito. Um reino tão poderoso como o de Xerxes precisava de uma rainha, uma mulher digna de ocupar o lugar ao lado do soberano. Mas essa não seria uma escolha simples, e Xerxes não queria cometer outro erro.
Ele precisava de alguém que fosse não só bela, mas também sábia, graciosa e capaz de inspirar o respeito de todos ao seu redor. Os conselheiros do rei, percebendo a necessidade urgente de restaurar a ordem e o prestígio no palácio, sugeriram um plano ousado, uma busca em todo o império pelas jovens mais bonitas e virtuosas. Era como se fosse uma grande competição, onde a mais merecedora se tornaria a nova rainha da Pérsia. O decreto foi emitido, e em pouco tempo, emissários do rei percorriam cada canto do vasto império, do Egito à Índia, em busca das mulheres mais encantadoras para levá-las ao palácio de Suzã. Entre essas jovens, havia uma garota que, à primeira vista, não parecia destinada à grandeza. Seu nome era Dassa, embora fosse mais conhecida pelo nome persa de Esther. Ela era uma jovem judia, órfã desde pequena, criada com amor e dedicação por seu primo mais velho, Mardoqueu. Ele a ensinou com sabedoria, transmitindo-lhe valores de fé e retidão. Esther não tinha as vantagens de muitas outras jovens nobres que foram levadas ao palácio, não vinha de uma família rica, não tinha joias ou roupas luxuosas. Mas Esther possuía algo que nenhuma outra poderia igualar, uma beleza interior que irradiava por meio de sua humildade, gentileza e fé inabalável. Quando os emissários do rei chegaram à cidade onde Esther vivia, sua vida mudou para sempre. Eles notaram imediatamente sua beleza, mas foi sua graça e caráter que a destacaram. Mardoqueu, embora preocupado com a segurança de sua jovem prima, sabia que essa era uma oportunidade que ela não poderia recusar. Assim, ele a aconselhou a esconder sua verdadeira identidade e não revelar que era judia, pelo menos até que soubesse mais sobre o que o futuro lhe reservava. Esther foi levada para o palácio de Suzã, onde encontrou outras jovens de todo o império, todas esperando pelo mesmo destino, ser escolhida como a nova rainha. Elas foram colocadas sob os cuidados de Hegai, o eunuco encarregado do harém real. Durante 12 meses, Esther e as outras jovens passaram por um período de preparação, onde eram tratadas com os melhores perfumes e cosméticos, e aprendiam as maneiras e costumes da corte. Apesar de toda essa preparação externa, o que realmente fazia Esther se destacar era sua personalidade. Ela conquistou o favor de Hegai rapidamente, que não só a admirava, mas também a ajudava em tudo o que podia. Ele via nela algo mais profundo do que a beleza física, algo que a tornava diferente de todas as outras. Esther era como uma flor rara que, apesar de suas origens humildes, florescia de forma radiante, mostrando uma força interior e uma graça que não podiam ser ignoradas. Quando chegou o dia de Esther ser apresentada ao rei Xerxes, havia uma tensão no ar. As outras jovens tinham exibido suas joias e trajes magníficos, tentando impressionar o rei com tudo o que possuíam. Mas Esther, seguindo o conselho de Hegai, pediu apenas o que ele sugeriu. Ela confiava que sua simplicidade e caráter falariam mais alto do que qualquer adorno externo. E assim, Esther foi levada à presença do rei. Quando Xerxes a viu, algo diferente aconteceu. Não era apenas sua beleza física que o encantava, mas também sua presença serena e o mistério que a envolvia. Ele sentiu uma conexão imediata, algo que ele não havia sentido com nenhuma outra. Sem hesitar, o rei colocou a coroa real sobre a cabeça de Esther, proclamando-a como a nova rainha da Pérsia. Essa coroação não foi apenas o início de uma nova vida, mas também o primeiro passo em um plano divino muito maior. Mal sabia ela que, como rainha, teria que enfrentar desafios que testariam sua coragem e fé até o limite, levando-a a um destino que mudaria para sempre a história do povo judeu. Deixa o like para continuar nos incentivando a produzir materiais como esse, e comenta se você já conhecia a história de Esther. Esther, agora rainha, manteve seu segredo. Ela sabia que o papel que estava prestes a desempenhar exigiria sabedoria, coragem e fé. Mesmo sem revelar sua identidade judaica, Esther sabia que havia um propósito maior por trás de sua ascensão ao trono. O que parecia ser um simples conto de uma jovem humilde que se tornou rainha, era, na verdade, o prelúdio de uma missão que desafiaria sua coragem e definiria o destino de seu povo. Enquanto se adaptava à vida no palácio, seu primo e guardião, Mardoqueu, também desempenhava um papel importante dentro do reino. Mardoqueu era um homem sábio e devoto, que sempre manteve um olhar atento sobre os acontecimentos ao redor, especialmente no que dizia respeito à segurança de Esther e, por extensão, do próprio rei Xerxes.
Ele passava seus dias nas proximidades do palácio, ouvindo e observando, sempre vigilante. Um dia, enquanto Mardoqueu estava no portão do palácio, ele ouviu algo que fez seu coração acelerar. 2 dos eunucos do rei, responsáveis por guardar a entrada da Câmara Real, estavam em uma conversa suspeita. O que começou como um murmúrio rapidamente se transformou em um plano sinistro. Mardoqueu, ao escutar atentamente, percebeu que os dois estavam tramando nada menos que o assassinato do rei Xerxes. Esses homens, que deveriam ser fiéis servidores, haviam se tornado amargurados por alguma ofensa ou descontentamento e decidiram que o rei deveria morrer. O plano deles era claro: aproveitar a proximidade que tinham com o rei para executar o ataque de surpresa, garantindo que Xerxes não sobrevivesse. Diante dessa descoberta, Mardoqueu sabia que precisava agir rapidamente. O destino do reino, e possivelmente a segurança de Esther, estava em jogo. Com o coração pesado, mas determinado, Mardoqueu decidiu que a única maneira de impedir esse terrível crime era informar Esther. Ele enviou uma mensagem urgente à rainha, detalhando a conspiração que havia descoberto. Esther, ao receber a mensagem de Mardoqueu, soube imediatamente da gravidade da situação. Ela também sabia que precisava agir com rapidez e sabedoria. Sem hesitar, Esther foi até o rei e revelou o plano dos eunucos, citando a informação que havia recebido de Mardoqueu. Xerxes, ao ouvir as palavras de sua rainha, ficou profundamente perturbado. Um atentado contra sua vida, vindo de homens tão próximos, era uma traição imperdoável. O rei ordenou uma investigação imediata para confirmar a veracidade das acusações. Quando os detalhes foram examinados, a conspiração foi provada verdadeira. Bigtan e Teres foram presos e, rapidamente, receberam a punição merecida por sua traição. Eles foram executados, e a paz foi restaurada no palácio. Mas o ato heróico de Mardoqueu não foi esquecido. Xerxes, mesmo em meio a tantas responsabilidades e crises, ordenou que o nome de Mardoqueu e seu feito fossem registrados no livro das crônicas, onde os grandes acontecimentos e os feitos dos homens dignos eram eternizados. Esse registro, aparentemente simples, se tornaria crucial para o futuro, mas ninguém no palácio sabia disso ainda. Mardoqueu não buscou glória ou recompensa por sua ação, ele simplesmente fez o que era certo, guiado por sua lealdade ao rei e seu amor por Esther. No entanto, esse ato, que salvou a vida de Xerxes, mostrava mais uma vez que Deus estava trabalhando em silêncio nos bastidores, preparando o cenário para o que estava por vir. A fidelidade de Mardoqueu e a prontidão de Esther plantaram as sementes de um futuro em que a coragem e a verdade triunfariam sobre o mal. No coração do vasto Império Persa, onde o poder e o orgulho reinavam supremos, surgiu um homem cuja ambição e arrogância ameaçariam não só a estabilidade do reino, mas a própria sobrevivência de um povo. Esse homem era Amã, filho de Amedata. Ele era um dos mais altos oficiais do rei Xerxes, e seu status no palácio subiu ainda mais quando o rei, em um gesto que mudaria o destino de muitos, decidiu promover Amã a uma posição de grande autoridade. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do império, respondendo apenas ao próprio rei. Com essa promoção, Amã não apenas ganhou o poder, mas também o direito de exigir respeito e reverência de todos ao seu redor. O decreto do rei ordenava que todos os servos do palácio se curvassem e o reverenciassem sempre que ele passasse. Para Amã, esse ato de reverência era mais do que uma formalidade, era uma afirmação de sua superioridade, um tributo ao seu ego insaciável. E todos obedeciam ou quase todos. Entre aqueles que serviam no portão do palácio estava Mardoqueu, o primo de Esther, que até então havia vivido em relativa paz, observando tudo com sabedoria e discernimento. Mardoqueu, um judeu fiel às suas crenças e tradições, conhecia bem a história de seu povo. Ele sabia que os agagitas, de quem Amã descendia, eram inimigos antigos dos israelitas. Mas não era apenas a história que o impedia de se curvar, era a sua fé. Mardoqueu acreditava que apenas a Deus devia esse tipo de honra. Curvar-se diante de Amã seria uma violação de tudo em que acreditava. Assim, dia após dia, enquanto os outros servos do rei se curvavam perante Amã, Mardoqueu permanecia firme, ereto, sem ceder. Ele mantinha os olhos fixos, sem temor, enquanto Amã passava. A princípio, Amã talvez não tenha notado a resistência de Mardoqueu. Mas com o tempo,
Os outros servos começaram a perceber a ousadia de Mardoqueu e o questionaram sobre sua desobediência. Eles lhe perguntaram repetidamente por que ele não se curvava, mas Mardoqueu continuava firme em sua decisão, revelando a eles que era por causa de sua fé e sua identidade judaica. Eventualmente, as notícias chegaram a Haman. Ao descobrir que Mardoqueu, um simples servo, ousava desafiar sua autoridade e se recusar a curvar-se, a fúria de Haman não teve limites. Para ele, essa não era apenas uma afronta pessoal, era um insulto que precisava ser punido de forma exemplar. Mas, em vez de agir impulsivamente contra Mardoqueu, Haman começou a arquitetar um plano muito mais sombrio. Ele não queria apenas punir Mardoqueu, ele queria eliminar todos aqueles que compartilhavam sua fé. Assim, a recusa de Mardoqueu se tornou a faísca que acendeu um ódio implacável. Haman, consumido pela raiva e pelo desejo de vingança, decidiu que destruir Mardoqueu não seria o suficiente. Ele concebeu um plano para exterminar todos os judeus no Império Persa, um genocídio que garantiria que ninguém mais ousaria desafiá-lo. E com o poder que tinha nas mãos, Haman sabia que poderia convencer o rei Xerxes a aprovar seu plano cruel. O que começou como uma simples resistência de um homem se tornaria uma batalha pela sobrevivência de um povo inteiro. Mardoqueu, ao se recusar a curvar-se diante de Haman, não só desafiou um homem poderoso, mas também desencadeou uma série de eventos que revelariam a coragem, a fé e a providência divina. No entanto, Haman ainda não sabia que estava enfrentando mais do que apenas um servo teimoso, ele estava enfrentando o próprio plano de Deus para a salvação de seu povo. Xerxes, sem suspeitar das verdadeiras intenções de Haman, e sem saber que sua própria rainha, Ester, pertencia ao povo judeu, concordou com a proposta. Ele entregou a Haman o seu anel selo, o símbolo de autoridade máxima, permitindo que ele emitisse um decreto em nome do rei. Com esse poder nas mãos, Haman moveu-se rapidamente. Ele redigiu um decreto que determinava o extermínio de todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, tudo em um único dia. O dia do massacre foi marcado no calendário persa, o dia 13 do mês de Adar. As ordens foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, desde a Índia até a Etiópia. Cada cidade, cada vilarejo, receberia a terrível notícia: em breve, eles seriam autorizados a matar todos os judeus que encontrassem. Quando o decreto chegou às comunidades judaicas, o impacto foi devastador. Imagine o terror e o desespero que se espalharam entre as famílias judaicas ao lerem o edito real. Um sentimento de impotência tomou conta de todos. O futuro que antes parecia seguro, agora estava ameaçado de extinção. Homens e mulheres choravam, as crianças perguntavam o que aconteceria, e ninguém tinha respostas. Por toda a parte, os judeus vestiram-se de pano de saco e cobriram-se de cinzas, em sinal de luto e desespero. Enquanto isso, Haman, satisfeito com o sucesso de seu plano, celebrava com o rei. Para ele, tudo estava correndo conforme o planejado. O decreto estava selado, o destino dos judeus estava decidido, e ele não tinha dúvida de que logo se livraria de Mardoqueu e de todos os seus compatriotas. No entanto, no meio desse mar de trevas e incertezas, uma luz ainda brilhava. Deus, que parecia silencioso, já estava trabalhando por trás dos bastidores. O mesmo Mardoqueu que havia sido a causa do ódio de Haman, e a mesma Ester que havia sido escolhida para ser rainha em circunstâncias tão extraordinárias, seriam instrumentos nas mãos divinas para reverter esse terrível decreto. Mas naquele momento, os judeus só podiam clamar a Deus por misericórdia. Em cada casa, as orações se elevaram, os olhos se voltaram para o céu, buscando esperança em meio ao desespero. E, mesmo diante de uma sentença de morte, havia uma fé firme de que Deus, que os havia guiado por tantos séculos, não os abandonaria agora. Mardoqueu não era um homem que se entregava facilmente ao desespero, mas a gravidade da situação exigia um ato de profunda humilhação e súplica. Ele se vestiu de pano de saco, uma roupa simples e áspera, normalmente reservada para momentos de grande tristeza. Além disso, cobriu-se de cinzas, um sinal externo de sua dor interna e da lamentação pelo destino de seu povo. Assim, vestido de luto, Mardoqueu se dirigiu ao portão do palácio, onde sua presença não poderia ser ignorada. Sua aparência chamou a atenção de muitos. Era incomum ver alguém vestido de maneira tão miserável naquele lugar, e logo a notícia se espalhou: Mardoqueu estava em luto.
O que poderia ter causado tal tristeza? Quando as servas de Esther souberam do que estava acontecendo, foram rápidas em informar a rainha. Esther, que estava protegida pelas paredes do palácio, ainda não sabia da magnitude da crise que estava se desenrolando do lado de fora. Ao saber do estado de Mardoqueu, ela ficou profundamente preocupada. Esther tentou enviar roupas a Mardoqueu para que ele trocasse o pano de saco, na esperança de que isso aliviasse sua aflição. Mas Mardoqueu recusou as roupas, sabendo que a raiz do problema não poderia ser resolvida com um simples gesto de conforto. Em vez disso, ele enviou a Esther uma mensagem que continha as palavras mais importantes que ele já havia dito. Através de um mensageiro, Mardoqueu explicou a Esther tudo o que estava acontecendo. Ele detalhou o decreto emitido por Haman, descrevendo o horror que estava prestes a se abater sobre o povo judeu. Mas Mardoqueu não parou por aí. Ele fez um apelo urgente a Esther, ela precisava intervir. Como rainha, ela tinha acesso direto ao rei Xerxes, e Mardoqueu acreditava que apenas ela poderia salvar os judeus da destruição iminente. Ele pediu que Esther se apresentasse diante do rei e implorasse pela vida de seu povo. No entanto, o pedido de Mardoqueu colocou Esther em uma posição extremamente perigosa. Naquele tempo, ninguém, nem mesmo a rainha, podia se aproximar do rei sem ser chamado. Qualquer um que se atrevesse a aparecer diante do rei sem convite poderia ser condenado à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de clemência. Esther sabia que arriscar sua vida dessa maneira era algo assustador, ainda mais considerando que já fazia 30 dias desde que o rei a havia chamado pela última vez. E se o rei não a recebesse? E se ele decidisse puni-la por sua ousadia? O medo começou a tomar conta de seu coração. Mas Mardoqueu, conhecendo o peso da situação, enviou uma segunda mensagem, uma que tocaria o âmago de Esther. Ele disse a ela que, se ela não fizesse nada, a libertação dos judeus viria de outra parte, mas ela e a casa de seu pai pereceriam. E então, ele fez a pergunta mais profunda: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essas palavras ecoaram no coração de Esther. Ela entendeu que seu destino estava entrelaçado com o destino de seu povo e que seu silêncio poderia custar muito caro. A resposta de Esther foi tão corajosa quanto a posição que ela agora ocupava. Ela enviou uma mensagem a Mardoqueu dizendo que fizesse com que todos os judeus de Susã jejuassem por ela durante 3 dias. Ela e suas servas também jejuariam, buscando a direção e a proteção de Deus. E então, Esther declarou: depois irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. O silêncio pesado dos 3 dias de jejum e oração pairava sobre o palácio de Susã. Esther, junto com suas servas, passou cada momento em profunda reflexão e busca por força. Lá fora, os judeus também jejuavam e oravam, seus corações entrelaçados em uma súplica desesperada por intervenção divina. O perigo era real, e todos sabiam que o destino de um povo inteiro dependia de uma única decisão. Quando o 3º dia de jejum chegou ao fim, Esther se levantou decidida. Ela se preparou meticulosamente, vestindo suas roupas reais com a dignidade de uma rainha, mas também com a humildade de uma serva de Deus. Sua mente estava firme, mas seu coração batia acelerado. Sabia que aquele dia poderia ser o seu último, mas sua fé a impulsionava. Ela se olhou no espelho uma última vez, respirou fundo e se lembrou das palavras que havia dito a Mardoqueu: se eu perecer, pereci. Essa era a expressão final de sua coragem e determinação. Com passos firmes, Esther caminhou em direção ao salão do trono. As portas massivas do salão se abriram para ela, e o ambiente grandioso a envolveu. Havia uma tensão no ar, pois todos sabiam que a aparição de Esther ali, sem ter sido chamada, era um ato que desafiava as leis do reino. Os servos e oficiais seguraram a respiração. Os olhos estavam fixos na rainha que ousava desafiar o protocolo real. No centro do salão, sentado em todo o seu esplendor, estava o rei Xerxes, cercado por sua corte. Quando ele levantou o olhar e viu Esther parada à distância, o salão ficou em silêncio absoluto. Este era o momento crucial. Se Xerxes não estendesse seu cetro de ouro para Esther, sua vida terminaria ali mesmo. Cada segundo parecia uma eternidade. Esther, de pé, sentiu o peso do olhar do rei sobre ela.
Seu coração acelerava, mas sua fé era mais forte. Finalmente, Xerxes fez um movimento. Com uma expressão de curiosidade, ele estendeu o cetro de ouro em direção a ela. Esther, aliviada, mas mantendo sua compostura, avançou e tocou a ponta do cetro. Ela havia vencido a primeira batalha. Ela estava viva e tinha a oportunidade de falar. O rei, percebendo que Esther não estava ali por uma simples visita, perguntou o que a trazia até ele de maneira tão urgente. Esther, com toda a sabedoria e graça que Deus lhe havia concedido, não revelou seu pedido imediatamente. Em vez disso, convidou o rei Aman para um banquete que ela prepararia no dia seguinte. Xerxes, intrigado, aceitou o convite, e Aman, sentindo-se honrado, também concordou. Assim, o primeiro passo foi dado. Esther havia arriscado sua vida e sobrevivera. Agora, ela precisava de ainda mais coragem para revelar sua verdadeira intenção no momento certo. Ela sabia que cada movimento era crucial e que Deus estava guiando seus passos. A batalha pela sobrevivência do seu povo estava longe de terminar, mas Esther, fortalecida pela fé e pela coragem, estava pronta para enfrentar o que viesse. O banquete foi realizado. O ambiente estava luxuosamente preparado, refletindo a opulência da corte persa. As mesas estavam cobertas com os mais finos tecidos, e os pratos eram servidos com as iguarias mais sofisticadas do império. O vinho fluía generosamente, e os servos atendiam cada capricho dos convidados. No centro de tudo isso, Esther mantinha sua postura calma e graciosa, consciente de que o momento decisivo estava se aproximando. Durante o banquete, o rei Xerxes, curioso para saber o que realmente motivava Esther, finalmente perguntou: "Qual é o seu pedido, Rainha Esther? Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, será concedido a você." As palavras do rei eram cheias de generosidade, e ele estava claramente disposto a atender ao que Esther pedisse. No entanto, para a surpresa do rei, Esther não revelou seu verdadeiro pedido ali. Em vez disso, ela escolheu adiar o momento crucial, provavelmente sentindo que o tempo ainda não estava maduro. Esther, com sua sabedoria, respondeu de forma humilde e respeitosa: "Se parecer bem ao rei, venha com Aman ao banquete que prepararei para vocês amanhã, e então farei o meu pedido." Essa resposta deixou o rei ainda mais intrigado. Ele sabia que algo importante estava em jogo, mas não sabia o que. Sua curiosidade só aumentava, e isso fazia parte do plano de Esther. Ela sabia que ao adiar o momento de fazer seu pedido, estava criando uma tensão que faria o rei dar ainda mais atenção às suas palavras no momento certo. Aman, por outro lado, saiu do banquete com o ego ainda mais inflado. Ele se sentia invencível, convencido de que sua posição era inabalável. Ser o único convidado, além do rei, para um segundo banquete oferecido pela rainha só reforçava sua percepção de que ele era uma figura indispensável no reino. Mal sabia ele que o banquete seguinte seria o início do fim de seus planos malignos. Naquela noite, após o primeiro banquete oferecido por Esther, o rei Xerxes voltou ao seu palácio, mas algo perturbava sua mente. Mesmo rodeado por todo o luxo e conforto que um rei poderia desejar, ele não conseguia encontrar descanso. Inquieto e sem conseguir dormir, Xerxes ordenou que os anais do reino fossem trazidos e lidos para ele. Esses registros continham os feitos e acontecimentos importantes do império, algo que o rei esperava que o ajudasse a encontrar algum alívio para sua insônia. Enquanto os escribas liam em voz alta os eventos do passado, um registro específico chamou a atenção do rei. Era o relato de como Mardoqueu, o judeu que trabalhava nos portões do palácio, havia desvendado uma conspiração mortal contra o próprio Xerxes. 2 eunucos, Bigtan e Teres, haviam planejado assassinar o rei, mas graças à vigilância e lealdade de Mardoqueu, o plano foi frustrado e Xerxes foi salvo. Ao ouvir essa história, o rei fez uma pausa. Algo o incomodava. Ele perguntou aos seus servos: que honra e reconhecimento foram dados a Mardoqueu por esse ato? Os servos, ao revisarem os registros, responderam que nada havia sido feito para recompensá-lo. Essa descoberta deixou o rei perplexo. Como poderia alguém que havia salvado sua vida não ter sido recompensado de forma justa? Xerxes sabia que precisava corrigir essa injustiça imediatamente. Naquela manhã, enquanto o rei ainda refletia sobre como honrar Mardoqueu,
Haman entrou no palácio. Ele vinha com a intenção de pedir permissão ao rei para enforcar Mardoqueu em uma forca que havia mandado construir em sua própria casa. Haman estava ansioso para se livrar de seu inimigo, sem saber que o destino estava prestes a pregar-lhe uma peça. Antes que Haman pudesse apresentar seu pedido, o rei Xerxes o chamou e perguntou: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Haman, em sua arrogância, presumiu que o rei estava falando dele próprio. Pensando em como aumentar ainda mais sua glória, Haman respondeu com entusiasmo: para o homem que o rei deseja honrar, que sejam trazidas vestes reais que o rei usou, e um cavalo no qual o rei montou, com uma coroa real em sua cabeça. E que as vestes e o cavalo sejam entregues às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, para que vistam aquele a quem o rei deseja honrar e o conduzam a cavalo pela cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Haman mal podia conter sua empolgação enquanto descrevia a honra que ele imaginava receber. Mas então, o inesperado aconteceu. Xerxes, satisfeito com a sugestão, disse a Haman: vá depressa, pegue as vestes e o cavalo, como você sugeriu, e faça isso para Mardoqueu, o judeu, que está sentado à porta do rei. Não omita nada do que você sugeriu. O impacto dessas palavras foi devastador para Haman. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aquele que ele tanto desprezava e que planejava matar agora seria honrado por suas próprias mãos. A humilhação foi profunda e esmagadora. Mas, sem escolha, Haman teve que obedecer às ordens do rei. Com o coração pesado e a face ardendo de vergonha, Haman vestiu Mardoqueu com as roupas reais, colocou-o sobre o cavalo do rei e o conduziu pelas ruas de Suzã. Ao longo do caminho, ele teve que proclamar, em alta voz, para todos ouvirem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Para Mardoqueu, era uma reviravolta surpreendente. Para Haman, era um golpe que feria seu orgulho como nada antes. Quando tudo terminou, Haman voltou para casa humilhado e cheio de ódio, envergonhado por ter sido forçado a honrar seu inimigo. Ele contou o que havia acontecido a sua esposa e amigos, e, naquele momento, a confiança que eles tinham nele começou a desmoronar. Eles perceberam que, diante dos eventos que estavam se desenrolando, a queda de Haman era inevitável. Enquanto isso, Mardoqueu retornou à sua posição nos portões do palácio, talvez sem saber que o plano divino estava se revelando passo a passo. A providência de Deus estava em ação, e a humilhação de Haman era apenas o começo de sua queda. No cenário invisível, a justiça estava sendo preparada, e a fé de Mardoqueu e Ester se mostraria ainda mais poderosa do que qualquer conspiração. O momento decisivo havia chegado. Após o primeiro banquete, onde Ester, com notável sabedoria, adiou o pedido que guardava em seu coração, o segundo banquete estava prestes a revelar segredos que abalariam o Império Persa. O rei Xerxes, curioso e ansioso para descobrir o que motivava sua rainha a organizar essas reuniões especiais, compareceu ao banquete acompanhado de Haman, o homem que acreditava estar em ascensão, mas que na verdade estava prestes a enfrentar sua queda. O salão estava preparado com a mesma magnificência do banquete anterior. As mesas adornadas com as melhores iguarias, o vinho fluía livremente, e o ambiente era de luxo e exclusividade. Mas por trás dessa aparência festiva, havia uma tensão palpável. Ester sabia que o destino de seu povo estava nas palavras que ela proferiria naquela noite. Ela também sabia que, ao revelar sua identidade, estaria colocando sua própria vida em risco. Mas, como rainha e como judia, Ester havia decidido que o tempo de agir era agora. Enquanto o banquete prosseguia, o rei não conseguiu mais conter sua curiosidade. Pela segunda vez, ele se voltou para Ester e perguntou: qual é o seu pedido, rainha Ester? Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, será concedido a você. As palavras do rei eram generosas, mas Ester sabia que precisava ser cuidadosa em sua resposta. Tudo dependia de como ela abordasse o assunto. Ester, com o coração batendo forte, finalmente encontrou a coragem para falar. Ela se levantou com graça, olhou diretamente nos olhos do rei e disse: se achei favor aos olhos do rei, e se for do agrado do rei, que me conceda a vida, este é o meu pedido. E poupe meu povo, este é o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação.
Se tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, pois tal aflição não justificaria perturbar o rei. Essas palavras caíram como uma bomba no salão. O rei, surpreso e confuso, perguntou imediatamente: quem é esse? Onde está quem planejou fazer tal coisa? Ele estava furioso, incapaz de imaginar que alguém ousaria ameaçar a vida de sua rainha e de seu povo. Esther então revelou a verdade que até aquele momento havia mantido em segredo: o adversário e inimigo é este perverso Haman. O impacto dessa revelação foi profundo. A cor sumiu do rosto de Haman, que até então se sentia seguro em sua posição. Ele ficou paralisado de medo, sabendo que tudo o que havia tramado estava agora à beira do colapso. O rei Xerxes, tomado por uma ira incontrolável, levantou-se abruptamente e deixou o salão, indo para o jardim do palácio. Ele precisava processar o que acabará de ouvir. Sua confiança havia sido traída pelo homem que ele havia promovido e em quem havia confiado. Não só sua rainha, mas também todo um povo estava em perigo por causa da vilania de Haman. Xerxes sabia que deveria tomar uma decisão rápida e definitiva. Enquanto o rei estava fora, Haman, em completo desespero, se lançou aos pés de Esther, implorando por sua vida. Ele sabia que seu destino estava selado, mas, em seu pânico, cometeu um erro fatal. Ao suplicar a Esther, Haman chegou perto demais, o que foi mal interpretado pelo rei ao retornar ao salão. Quando Xerxes viu Haman prostrado junto à rainha, seu furor só aumentou. Ele exclamou: irá ele também violentar a rainha na minha própria casa? As palavras do rei selaram o destino de Haman. Os servos do rei cobriram imediatamente o rosto de Haman, um sinal de que sua execução estava próxima. Um dos eunucos, que estava presente, informou ao rei sobre a grande forca que Haman havia preparado para Mardoqueu, aquele que havia salvo a vida do rei. Xerxes, em um ato de justiça divina, ordenou que Haman fosse enforcado na própria forca que ele havia erguido para seu inimigo. Enforquem-no nela, ordenou o rei sem hesitação. A ironia era amarga e perfeita. Haman, que havia planejado a morte de Mardoqueu em uma forca imponente, agora seria o próprio prisioneiro da armadilha que havia preparado. Ele, que havia tramado a morte de tantos, encontrou seu fim no mesmo instrumento de execução que havia criado para seu inimigo. Os guardas levaram Haman, agora desesperado e sem saída, até a forca que ele mesmo havia mandado construir. E assim, o homem que tanto buscou poder e vingança, que planejou a destruição de um povo inteiro, encontrou sua morte de forma rápida e impiedosa. O instrumento de sua arrogância se tornou o símbolo de sua ruína. A queda de Haman foi rápida e total. Em um único dia, ele passou de segundo homem mais poderoso do império a um traidor executado. E, com sua morte, as engrenagens do plano divino continuaram a girar. O decreto contra os judeus ainda pairava no ar, mas a remoção de Haman do caminho abriu espaço para que a justiça e a salvação prevalecessem. Esther, agora ainda mais consciente do perigo que seu povo enfrentava, não podia descansar. Ela sabia que havia mais a ser feito. Com coragem renovada, ela se apresentou novamente diante do rei Xerxes, desta vez com um pedido ainda mais urgente e ousado. Mais uma vez, ela arriscou tudo ao se prostrar diante do rei e implorar pela vida de seu povo. Com lágrimas nos olhos, Esther suplicou: se for do agrado do rei, e se ele achar favor em mim, que seja ordenado que os planos de Haman sejam revogados para que meu povo não pereça. Xerxes, tocado pela determinação e pela dor de sua rainha, não podia permitir que tal mal acontecesse com Esther ou com o povo dela. No entanto, ele estava preso pelas leis do império. O decreto original não podia ser anulado. Mas onde havia uma lei, poderia haver outra que desse aos judeus uma chance de sobreviver. Com sabedoria, o rei Xerxes autorizou que um novo decreto fosse emitido, desta vez escrito por Mardoqueu, agora em uma posição de autoridade. O rei deu a Mardoqueu seu anel selo, o mesmo anel que havia sido usado para selar o decreto de Haman. Com isso, Mardoqueu tinha o poder de criar um novo decreto, um que oferecesse uma solução justa e salvadora. Mardoqueu redigiu um novo decreto, que foi rapidamente traduzido para todas as línguas do império e enviado para as 127 províncias que se estendiam da Índia à Etiópia. O novo decreto permitia que os judeus, em todo o império, se reunissem e se defendessem de qualquer ataque.
Eles tinham o direito de se organizar, lutar e proteger suas vidas e as vidas de suas famílias. Mais do que isso, o decreto permitia que eles destruíssem qualquer força que viesse contra eles, que se vingassem de seus inimigos e que tomassem posse dos bens daqueles que tentassem destruí-los. Essa nova ordem não apenas deu aos judeus o direito de se defenderem, mas também os encorajou a fazer isso sem medo. O apoio do próprio rei estava com eles. Agora, o povo que estava destinado a ser destruído poderia lutar pela própria sobrevivência, e o decreto do rei garantiu que eles tivessem os meios legais para fazê-lo. Quando o novo decreto foi proclamado em cada cidade e vila, o efeito foi transformador. O desespero que antes dominava os judeus deu lugar a uma renovada esperança e coragem. Eles se prepararam para o dia marcado, não mais com medo, mas com a determinação de lutar pela própria vida. O que antes seria um massacre tornou-se uma oportunidade para o povo de Deus reverter seu destino. Chegou o dia que havia sido marcado para o massacre dos judeus, o dia 13 do mês de Adar. Durante meses, esse dia havia sido temido por toda a comunidade judaica no vasto Império Persa. Era o dia em que, segundo o decreto original de Amã, o povo judeu deveria ser exterminado, aniquilado sem piedade. No entanto, agora as circunstâncias haviam mudado. O novo decreto, escrito por Mardoqueu e selado com o anel do rei Xerxes, permitia aos judeus se defenderem e lutarem contra qualquer um que tentasse atacá-los. Os inimigos dos judeus, aqueles que haviam planejado se aproveitar do decreto original para saquear, matar e destruir, perceberam rapidamente que a situação não era mais a mesma. Em vez de vítimas indefesas, eles encontraram uma resistência feroz, uma resistência guiada pela fé e pela força da comunidade. O apoio do rei ao novo decreto, juntamente com a influência crescente de Mardoqueu na corte, fez com que muitos dos inimigos hesitassem ou até recuassem, temendo as consequências de enfrentar um povo protegido pela lei real. Em toda parte, as batalhas foram intensas, mas os judeus lutaram com bravura e determinação. Deus estava com eles, e sua vitória era clara. Em Suzã, a capital, os judeus se levantaram contra aqueles que os odiavam e derrotaram seus inimigos com grande força. Nas outras províncias, histórias semelhantes se repetiram. Onde quer que os judeus fossem atacados, eles prevaleceram. Os que buscavam destruí-los foram derrotados, e muitos daqueles que pretendiam se beneficiar do decreto de Amã acabaram caindo por causa de sua própria maldade. No final do dia, o resultado era inegável. Os judeus haviam triunfado sobre seus inimigos, protegendo suas vidas, suas famílias e suas propriedades. O massacre planejado se transformou em um grande livramento. O medo que antes dominava o coração dos judeus foi substituído por alegria e gratidão. O povo que estava destinado à morte agora celebrava a vida. Mas a vitória dos judeus não foi apenas militar, foi também espiritual. Eles reconheceram que essa vitória não era apenas o resultado de suas forças, mas da mão poderosa de Deus guiando e protegendo seu povo. Mardoqueu, que agora ocupava uma posição de destaque ao lado do rei, tornou-se um símbolo de fidelidade e fé. Esther, cuja coragem havia sido o catalisador de toda a mudança, foi reconhecida como a heroína que arriscou tudo para salvar seu povo. Com a vitória dos judeus sobre seus inimigos e a reviravolta que transformou o dia de seu suposto extermínio em um dia de triunfo, o povo de Deus experimentou uma alegria indescritível. Mas a história ainda não estava completa. Aquele evento precisava ser lembrado para sempre, não apenas como uma celebração da vitória, mas como um testemunho do poder da fé, da coragem e da providência divina que reverte até as situações mais desesperadoras. Foi com esse propósito que Esther e Mardoqueu decidiram instituir uma festa que marcaria para sempre essa vitória milagrosa. Eles sabiam que o que havia acontecido não era apenas um episódio isolado, mas um momento crucial na história do povo judeu, um momento em que a mão de Deus foi claramente visível. Assim, nasceu a festa de Purim. Mardoqueu, agora em uma posição de grande influência ao lado do rei Xerxes, enviou cartas a todos os judeus do Império Persa, desde a Índia até a Etiópia, instruindo-os a celebrar anualmente o dia 13 e o dia 14 do mês de Adar. Esses seriam dias de festa, de alegria, de partilha e de recordação. O nome Purim foi escolhido em referência ao Pur, a sorte ou o sorteio que Amã havia lançado para determinar o dia em que destruiria os judeus. A sorte, que Amã pensava estar ao seu favor, foi virada contra ele pelo próprio Deus.
A festa de Purim foi instituída como um tempo de alegria, um tempo para lembrar que o povo de Deus foi salvo de uma destruição certa. Ester e Mardoqueu instruíram os judeus a se unirem nesses dias, celebrando com banquetes, enviando porções de comida uns aos outros e oferecendo presentes aos pobres. Não seria apenas uma festa de celebração, mas também um tempo de generosidade e de solidariedade, para que ninguém ficasse de fora dessa grande comemoração. Todos os anos, durante o Purim, os judeus releem a história de Ester, lembrando como Deus operou um grande livramento por meio da coragem de uma rainha e da fé de um servo fiel. Eles fazem questão de recontar como o mal foi revertido e como aqueles que planejavam destruir foram destruídos. As crianças se vestem de personagens da história, e há alegria nas ruas e nas casas. A memória de Amã, o vilão da história, é apagada, enquanto a coragem de Ester e a fidelidade de Mardoqueu são celebradas. Hoje, milhares de anos depois, os judeus ainda celebram Purim, da mesma forma que Ester e Mardoqueu instituíram. Eles relembram com gratidão a grande salvação que Deus lhes concedeu e reafirmam sua fé no Deus que nunca abandona seu povo. A história de Purim é mais do que um conto de vitória, é uma prova eterna de que o bem triunfa sobre o mal, que a justiça prevalece e que a mão de Deus guia e protege aqueles que confiam nele. A instituição da festa de Purim é, portanto, um marco na história judaica. Ela não apenas comemora uma vitória passada, mas também inspira fé e coragem para o presente e o futuro. E assim, geração após geração, a história de Ester continua a ser contada, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus está sempre no controle, pronto para transformar o impossível em realidade. Essa história não apenas retrata a coragem e a fé de Ester, mas também mostra como um único ato de coragem pode mudar o destino de muitos. É uma lição poderosa sobre a importância de se posicionar pela justiça, mesmo quando o preço a pagar pode ser alto. Deixa seu like e comenta se você teria a coragem de Ester e se algum dia na sua vida já teve de fazer alguma escolha difícil. Obrigada por assistir até aqui, compartilha com os amigos para ajudar nosso trabalho e até o próximo vídeo.